Olá, meu nome é Bruno, eu sou engenheiro de materiais. Atualmente eu trabalho como pós-doc no Instituto de Física da USP de São Carlos. O meu supervisor é o professor Valmor Mastelaro e o meu projeto de pesquisa está vinculado à divisão de meio ambiente do CDMF. Bom, um dos objetivos do meu projeto de pesquisa é o desenvolvimento de novas rotas para obtenção de grafeno. O grafeno é esse material que acabou ficando muito conhecido com o passar do tempo, justamente porque ele tem propriedades físicas muito interessantes e ele também tem um potencial de aplicação em diversas áreas, né? O grafeno ele pode ser utilizado como sensor, como biosensor, como supercapacitor, em células solares, etc, etc, etc. Porém, até hoje, ainda é muito custoso, muito difícil se obter grafeno. Eu vou fazer uma classificação meio grosseira, em que eu vou separar essas técnicas a partir da qualidade do grafeno que é obtido. Então, tem técnicas que são capazes de produzir grafeno de altíssima qualidade, porém, essas técnicas não são adequadas para se produzir grafeno em larga escala. E tem outras técnicas que produzem grafeno de mais baixa qualidade, porém, elas já são adequadas para se produzir grafeno em larga escala. E o meu trabalho de pesquisa, ele vai justamente nessa linha, ele tenta melhorar a qualidade do grafeno que se obtém por essas técnicas que produzem muito grafeno, porém de qualidade ainda não tão alta para determinadas aplicações. Então, como é que a gente pode ir para o laboratório, por exemplo, e tentar produzir grafeno, né? Eu acho que a técnica mais conhecida ou a maneira mais usada para se fazer isso em laboratório é uma técnica conhecida como método de Hammers, em homenagem ao pesquisador que fez isso pela primeira vez. E, na verdade, esse método ele consiste na oxidação de grafite usando reagentes químicos, agentes oxidantes muito fortes, como permanganato de potássio, ácido sulfúrico, peróxido de hidrogênio, etc, etc, etc. E o que acontece nessa reação, na verdade, é o seguinte: a gente está acostumado a ouvir falar de grafeno e ter aquela imagem de uma folha de carbono, né? Uma folha com um único átomo de espessura de carbono. E o que acontece é, a gente tem o grafite, então são várias dessas folhas empilhadas, e quando você faz a reação de oxidação do grafite, vários grupos oxigenados, hidroxila, carboxila, epóxi, eles vão se ligar às camadas de grafite, e por causa desses grupos oxigenados é muito mais fácil separar essas camadas. Então o que se obtém é uma solução aquosa, né, ou uma suspensão onde nós vamos ter essas folhas de grafeno oxidado já separadas. E justamente por causa dessa reação de oxidação, a gente costuma se referir a esse material, agora o grafeno oxidado, como óxido de grafeno. E agora o desafio, né, que é onde está o meu projeto, a gente precisa remover esses grupos oxigenados da superfície do grafeno para restaurar as propriedades do grafeno que é obtida por outras técnicas que são capazes de produzir grafeno de alta qualidade. Então aqui eu vou citar algumas maneiras para se fazer isso. A primeira delas consiste numa reação de redução, ou seja, primeiro a gente oxidou o grafite e separou as folhas de grafeno, agora eu vou usar outros reagentes químicos para se remover esses grupos oxigenados. Então, reagentes químicos que são usados para isso geralmente são, por exemplo, a hidrazina, o boro-hidreto de sódio, reagentes redutores muito fortes. E o que é interessante, ou um dos fatos importantes, é que essa reação, ela é capaz de produzir muito grafeno, né? Porém, depois de uma reação de oxidação do grafite e redução do óxido de grafeno, né, que é o produto da primeira, os melhores resultados na literatura, eles produzem um material que vai ter em torno de 10% de oxigênio. Ainda é muito, né? Ainda tem muito oxigênio na estrutura. Outras técnicas consistem em pegar o óxido de grafeno, aquele material depois da reação de oxidação do grafite, e esquentar. A gente faz um tratamento térmico nele, né? Se eu não estou enganado, o melhor resultado da literatura foi publicado na revista Materials Today, em 2018, e os autores eles reportaram que quando se aquece o óxido de grafeno, um filme de óxido de grafeno, a 3000 Kelvin, o que se obtém é um material com um teor de oxigênio menor do que 1%.
Tá? Então essa técnica já começa a estar mais adequada para se produzir grafeno para algumas aplicações, né? E onde o meu trabalho está inserido é justamente utilizando lasers, né? Técnicas de redução do óxido de grafeno que usam lasers, elas ainda são muito incipientes, a gente ainda está tentando entender como usar o laser para poder produzir o grafeno de alta qualidade em larga escala. E então a gente pode citar aqui diversos trabalhos que estão sendo realizados estudando lasers de pulsos ultracurtos na ordem de femtosegundos. Outros trabalhos vão usar lasers com pulsos mais longos, né, na ordem de nanosegundo. Então agora a literatura ela está tentando descobrir como se produzir o grafeno utilizando os lasers. Qual o melhor comprimento de onda, qual o melhor tamanho de pulso, qual a melhor velocidade de varredura, se é melhor fazer com o grafeno em solução ou o grafeno na forma de filme, etc, etc, etc. E nesse contexto, um dos resultados do meu projeto foi justamente que nós conseguimos demonstrar que em utilizando dois comprimentos de onda, né? Primeiro um comprimento de onda no ultravioleta e depois um comprimento de onda no infravermelho, a gente conseguiu também obter um óxido de grafeno reduzido com teor de oxigênio menor do que 1%.